Oi, nós vamos falar um pouco sobre o MCU, Movimento Circular Uniforme. Na teoria, o movimento circular uniforme consiste no tipo de movimento de trajetória circular em que o módulo da velocidade é constante, variando apenas a direção e o sentido do vetor velocidade, uma vez que o somatório das forças do corpo é não nulo apenas no componente normal. O movimento circular nada mais é do que um móvel andando em círculos com a mesma velocidade em todos os pontos. Por exemplo, eu tenho um móvel andando a 3 a 4 metros por segundo nesse ponto e ele vai continuar andando a 4 metros por segundo em todos os pontos da trajetória. É um movimento em que sua trajetória é circular e a velocidade é constante. Como a trajetória é circular, isso nos diz que a aceleração centrípeta e a aceleração que varia a direção da velocidade vai ser diferente de zero. E se a velocidade é constante, isso também nos diz que a aceleração tangencial, que faz com que o móvel ande mais rápido ou mais devagar, vai ser igual a zero. Sempre vai andar com a mesma velocidade. Exemplo. No ponto A, se não existe uma aceleração, a tendência é que o móvel continue andando em linha reta. Mas quando se tem uma aceleração centrípeta, ou seja, uma aceleração que puxa o móvel para o centro, o móvel irá fazer uma curva. Isso acontece em todos os pontos, e se isso acontecer em todos os pontos, o móvel irá andar em círculos. Então, no MCU, a aceleração tangencial é igual a zero, que é a aceleração que faz ele andar em linha reta. A forma da aceleração centrípeta se calcula como velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Além da aceleração, existem outras grandezas que medem a repetição do movimento. O movimento circular uniforme é um movimento periódico, ou seja, que se repete. As grandezas que medem essa repetição são a frequência e o período. A frequência é o número de voltas dividido pelo tempo. A unidade de medida que se usa para calcular a frequência chama-se Hz, que é o número de repetições por segundo. Se eu tenho uma frequência de 2 Hz, quer dizer que eu dou 2 voltas por segundo. Se aparecer a frequência em RPM, rotações por minuto, para transformar para Hz, eu divido por 60. Por exemplo, 180 RPM é igual a 3 Hz. O período é representado pela letra T maiúscula, que é o tempo dividido pelo número de voltas. A unidade de medida do período é segundo. E percebemos que é o contrário do outro. Então, o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período. Então, quer dizer que se o período é igual a 2, significa que eu demoro 2 segundos para dar uma volta. E se a frequência é igual a 1/2, significa que eu dou meia volta por segundo. Quando esse carrinho se move, ele não só percorre uma distância, como também descreve o ângulo. E daí que vem a velocidade angular, que é o ângulo dividido pelo tempo. Então não é a distância dividida pelo tempo, mas sim o ângulo que eu percorro dividido pelo tempo. Como em física, a gente mede os ângulos em radianos, então a unidade de medida vai ser radianos por segundo. Lembrando que no movimento circular uniforme, a velocidade tangencial e a velocidade angular nunca mudam. Como elas nunca mudam, eu posso considerar qualquer intervalo do movimento para calcular. O mais fácil é considerar uma volta. Se eu considero um movimento de uma volta, eu vou ter que o tempo para dar uma volta é igual a Tzão, que é o período. A distância que percorro nessa volta é o comprimento que se mede por 2π vezes o raio. Nesse caso, a velocidade tangencial, que é a distância percorrida dividida pelo tempo, vai ser o comprimento da circunferência dividido pelo tempo. E se lembrar que o período é o inverso da frequência, eu posso escrever isso como 2π vezes o raio vezes a frequência. Já o ângulo que eu percorro em radianos é calculado por 2π. A velocidade angular, então, vai ser o ângulo dividido pelo período. E isso vai ser igual a 2π vezes a frequência.
podemos perceber que há uma relação entre a velocidade angular e a velocidade tangencial. A velocidade tangencial nada mais é do que a velocidade angular vezes o raio. Então podemos calcular a aceleração centrípeta não só com a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, mas também como velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Como são muitas grandezas novas, nós fizemos um resumo das formas. Então a gente tem que o período, tesão, é igual ao tempo dividido pelo número de voltas. E a frequência é o inverso do período, o número de voltas dividido pelo tempo. A velocidade tangencial, que é a que a gente já conhece, é calculada pelo ΔS dividido pelo tempo. E a velocidade angular é igual ao ângulo dividido pelo tempo. E a aceleração centrípeta é igual à velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou então, velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Agora nós vamos resolver uma questão sobre o movimento circular uniforme. A questão diz o seguinte: o motor executa 600 RPM, determine a frequência e o período no SI, no Sistema Internacional. Então o que é que ele pede? Ele quer que a gente transforme 600 RPM em Hz. Então o que é que a gente faz? A frequência é igual a 600 dividido pelo tempo. Que como aqui está em minuto, 1 minuto equivale a 60 segundos. Então vai ficar 600 dividido por 60. A frequência então vai ser igual a 10 Hz. Já o período já é o inverso da frequência. Então o período vai ser igual a 1 sobre 10. Período igual a 0,15 segundos. Bom, gente, por hoje é só e até a próxima.